Olá, meus amigos do canal Vida do Sertão, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Queria agradecer a todos vocês que assistiram e que estão assistindo o nosso vídeo dos 10 maiores açudes do Nordeste, dados atualizados. Estamos aí quase passando das 20 mil visualizações. Muito obrigado de coração. E no vídeo de hoje nós vamos trazer outro tema muito interessante, que são os açudes do Ceará acima dos 100 milhões de metros cúbicos. Tenho certeza que vocês vão gostar desse excelente conteúdo. Confira agora pelo nosso canal Vida do Sertão. E na nossa 23ª colocação nós temos o açude Jaburu 2. Ele que tem capacidade para armazenar 101 milhões 640 milhões de metros cúbicos. Ele está localizado no município de Independência. Ele é da bacia, pertence à bacia do Parnaíba. Ele barra o rio Jaburu. A sua barragem tem uma extensão pelo coramento, a sua extensão é de 1.054 metros e uma altura máxima de 16,20 metros. O seu vertedouro possui uma largura total de 80 metros e o açude Jaburu, foi concluído no ano de 1984, portanto aí o nosso 23º colocado, o açude Jaburu 2. E na 22ª colocação temos o açude Flor do Campo, ele que tem uma capacidade de 105 milhões de metros cúbicos. Ele está localizado no município de Novo Oriente, pertence à bacia do Parnaíba e barra o rio Poti. A sua barragem tem uma extensão máxima de 697 metros. A altura máxima de sua barragem é de 21,14 metros. O seu vertedouro possui uma largura de 80 metros. O açude Flor do Campo, que foi concluído no ano de 1999. Portanto, é um açude aí, digamos, podemos dizer que é um açude recente. Então aí a nossa 22ª colocação, o açude Flor do Campo. E na nossa 21ª colocação nós temos o açude Fogareiro. Ele que tem uma capacidade de armazenamento de 118 milhões de metros cúbicos. Ele está localizado no município de Quixeramobim. Ele que pertence à bacia do Banabuiú e ele barra o rio Quixeramobim. Nós não encontramos dados sobre da sua barragem, tanto da altura como do comprimento de sua barragem. O vertedouro também nós não conseguimos encontrar os números da largura. A sua conclusão foi no ano de 1996, também mais um açude recente. Então aí a nossa 21ª colocação, o açude Fogareiro. E na nossa 20ª colocação temos o açude Cedro. Ele que possui uma capacidade de armazenamento de 125 milhões 694 mil metros cúbicos. Ele está localizado no município de Quixadá, pertence à bacia do Banabuiú e barra o rio Sitiá. A sua barragem tem um comprimento de 415 metros e uma altura de 20 metros. O seu vertedouro possui uma largura de 91 metros. O açude Cedro, que foi concluído no ano de 1906. Vale lembrar que o açude Cedro foi idealizado no Brasil Imperial, ainda no Império, por Dom Pedro II. Mas ele só foi concluído já nos primeiros governos republicanos, já não foi mais concluído no Brasil Imperial, já foi nos governos da República. Então, aí o nosso 20º colocado, o açude Cedro. E na 19ª colocação, o açude Sítios Novos, ele que tem uma capacidade de 126 milhões de metros cúbicos. Ele está localizado no município de Caucaia. A sua bacia pertence à região metropolitana. O rio barrado é o rio São Gonçalo. A sua barragem tem uma extensão total de 1.818 metros e uma altura máxima de 21,50 metros. O seu vertedouro possui uma largura de 70 metros. Ele que foi concluído no ano de 1999, também mais um açude recente aqui do estado do Ceará. Esse que é a nossa 19ª colocação, o açude Sítios Novos. E na nossa 18ª colocação temos o açude Jaburu 1. Ele que possui uma capacidade de armazenamento de 141 milhões de metros cúbicos.
ele que está localizado no município de Ubajara, na Serra da Ibiapaba. A sua bacia pertence ao Parnaíba e ele barra o rio Jaburu. A sua barragem tem uma extensão total de 770 metros e uma altura máxima de 46 metros. O seu vertedouro possui uma largura de 25 metros. O açude Jaburu 1, que foi concluído no ano de 1983. Está aí o nosso 18º lugar, açude Jaburu 1. E na 17ª colocação temos o açude Pompeu Sobrinho. Ele que tem uma capacidade de 143 milhões de metros cúbicos, está localizado no município de Choró, pertence à bacia da região metropolitana. Ele barra o rio Choró. A sua barragem tem uma extensão total de 235 metros e uma altura máxima de 31 metros. O seu vertedouro tem uma largura de 50 metros, o açude Pompeu Sobrinho, que foi concluído no ano de 1934. E a 16ª colocação fica com o açude Aracoiaba, ele que tem uma capacidade de 162 milhões de metros cúbicos. Ele está localizado no município de Aracoiaba, pertence à bacia da região metropolitana e barra o rio Aracoiaba. A sua barragem tem uma extensão total de 2.000 metros e uma altura máxima de 35 metros. Seu vertedouro possui uma largura de 32 metros, o açude Aracoiaba, que foi concluído no ano de 2002, aí o nosso 16º lugar, açude Aracoiaba. Na nossa 15ª colocação, o açude Arneiroz 2, ele que tem uma capacidade de 178 milhões 130 mil metros cúbicos, localizado no município de Arneiroz, pertencente à bacia do Alto Jaguaribe, ele que barra o rio Jaguaribe. Sua barragem tem uma extensão total de 1.401 metros e uma altura máxima de 34,20 metros. Seu vertedouro possui uma largura de 300 metros, o açude Arneiroz 2, que foi concluído no ano de 2005, aí o nosso 15º colocado. E a nossa 14ª colocação fica com o açude Caxitoré, ele que tem uma capacidade de 202 milhões de metros cúbicos. Ele está localizado no município de Umirim, pertencente à bacia do Curu, e barra o rio Caxitoré. A sua barragem tem um comprimento total de 425 metros e possui uma altura máxima de 41 metros. O seu vertedouro possui uma largura de 80 metros. O açude Caxitoré, que foi concluído no ano de 1962. E na nossa 13ª colocação, nós temos o açude Pacajus, ele que tem uma capacidade máxima de 232 milhões de metros cúbicos, localizado no município de Pacajus, barra o rio Choró, e ele pertence à bacia da região metropolitana. Infelizmente nós não conseguimos os dados da extensão da sua barragem e nem da sua altura, mas nós temos a largura do vertedouro, que é de 860 metros, que vocês estão vendo aí na imagem. Bem largo o vertedouro do açude Pacajus. Ele foi concluído no ano de 1993. Aí a nossa 13ª colocação, açude Pacajus. E já nos aproximando do nosso top 10, aqui na nossa 12ª colocação, nós temos o açude Edson Queiroz. Ele tem capacidade para armazenar 254 milhões de metros cúbicos. Está localizado no município de Santa Quitéria, pertencente à bacia do Acaú. Ele barra o rio Groaíras. A sua barragem tem uma extensão total de 1.976 metros e uma altura máxima de 43 metros, como vocês estão vendo aí na imagem aérea do açude Edson Queiroz. O seu vertedouro possui uma largura máxima de 250 metros. Ele que foi concluído no ano de 1987, o açude Edson Queiroz. E na nossa 11ª colocação, o açude Truçu. Ele que tem uma capacidade de 268 milhões e 800 mil metros cúbicos, localizado no município de Iguatu, pertencente à bacia do Alto Jaguaribe e barra o riacho Truçu. A sua barragem tem uma extensão total de 1.247 metros e uma altura máxima de 36,30 metros. O
Seu vertedor ele possui uma largura de 360 metros, né? E foi concluído no ano de 1996. Aí, como vocês verem na imagem, linda aqui a barragem do açude Truçu, o nosso 11º colocado. E aí, iniciando o nosso top 10, temos o açude Taquara aqui no 10º lugar, localizado no município de Cariré. Ele possui uma capacidade de 320.780.000 metros cúbicos, pertence à bacia do Acaraú e barra o rio Jaibá, um total de 2.547 metros e uma altura máxima de 31 metros. Ele que possui 200 metros de extensão no seu vertedouro. Foi concluído no ano de 2012. Açude Taquara que infelizmente ainda não transbordou, né? Ainda não sangrou. Desde que foi construído em 2012, ele chegou próximo, né, no ano passado com mais de 70%, mas infelizmente não sangrou. Vamos ver se esse ano, se Deus quiser, quem sabe ele transborda. Na nossa 9ª colocação, o açude General Sampaio. Ele possui uma capacidade de armazenamento de 322.200.000 metros cúbicos, localizado no município de General Sampaio, pertencente à bacia do Curu e barra o rio Curu. A sua barragem, como vocês verem na imagem, ela tem uma extensão total de 220 metros e uma altura máxima de 37,60 metros. O seu vertedouro possui uma largura de 150 metros, ele que foi concluído no ano de 1935. Na nossa 8ª colocação, temos o açude Pereira de Miranda, né? Conhecido como açude Pentecostes. Ele que tem uma capacidade de 360 milhões de metros cúbicos, localizado no município de Pentecostes, pertencente à bacia do Curu, ele que barra o rio Canindé. A sua barragem tem uma extensão total de 1.274 metros e uma altura máxima de 29,40 metros. Seu vertedouro ele possui uma largura de 200 metros. O açude Pereira de Miranda que foi concluído no ano de 1957, né? Aí o nosso 8º lugar, o lindo açude Pereira de Miranda, o açude Pentecostes. No 7º lugar, o açude Pacoti, ele que tem uma capacidade de 380 milhões de metros cúbicos, localizado no município de Horizonte, pertencente à bacia da região metropolitana, ele que barra o rio Pacoti. Sua barragem tem uma extensão total de 1.600 metros e uma altura máxima de 27 metros. Seu vertedouro ele possui uma largura de 120 metros. Ele, o açude Pacoti, foi concluído no ano de 1981. Na 6ª colocação, o açude Pedras Brancas, com capacidade para 456 milhões de metros cúbicos, localizado no município de Quixadá, no Sertão Central. Sua bacia pertence ao Banabuiú e o rio barrado é o Riacho Sitiá. A sua barragem tem uma extensão total de 390 metros. Infelizmente, nós não conseguimos os dados da altura da barragem. Seu vertedouro ele possui uma largura de 70 metros, ele que foi concluído no ano de 1978. A nossa 5ª colocação, o açude Figueiredo, com capacidade para 497 milhões de metros cúbicos, localizado nos municípios de Alto Santo e Iracema, pertencente à bacia do Médio Jaguaribe e barra o rio Figueiredo. Sua barragem tem uma extensão total de 2.915 metros, uma altura de 22,50 metros. Seu vertedouro possui uma largura de 250 metros e o açude Figueiredo foi concluído no ano de 2013. Na 4ª colocação, o açude Paulo Sarazate, o açude Araras, com capacidade para 859.533.000 metros cúbicos, localizado no município de Varjota, pertencente à bacia do Acaraú e barra o rio Acaraú. Sua barragem tem uma extensão máxima de 2.600 metros e uma altura máxima de 38 metros. Seu vertedouro possui uma largura de 260 metros. Ele que foi concluído no ano de 1958. A nossa 3ª colocação, o açude Banabuiú, com capacidade para 1.601 milhões de metros cúbicos, localizado no município de Banabuiú, pertencente à bacia de mesmo nome, e o rio barrado é o rio Banabuiú.
A sua barragem tem uma extensão total de 824 metros e uma altura máxima de 57,70 metros. O seu vertedouro tem uma largura de 102 metros, o açude de Banabuiú, que foi concluído no ano de 1966. A nossa segunda colocação, o açude Oroz, com capacidade para 1.940 bilhões de metros cúbicos, localizado no município de Oroz, pertencente à bacia do Alto Jaguaribe e barra o rio Jaguaribe. A sua barragem tem uma extensão total de 670 metros e uma altura máxima de 54 metros. O seu vertedouro tem uma largura de 102 metros, ele que foi concluído no ano de 1961. Em nosso segundo lugar, o açude Oroz. E em primeiríssimo lugar, o açude Castanhão, com capacidade de armazenamento de 6.700 bilhões de metros cúbicos, localizado no município de Alto Santo, pertencente à bacia do Médio Jaguaribe, ele que barra o rio Jaguaribe. A sua barragem tem uma extensão total de 3.500 metros e uma altura máxima de 60 metros. O seu vertedouro ele possui uma largura de 153 metros, é o açude Castanhão, que foi concluído no ano de 2003. Gente, muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Tá aí os açudes do Ceará com capacidade acima dos 100 milhões de metros cúbicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Muito obrigado. Se você quiser contribuir, aqui embaixo nós temos os dados da nossa conta. Você pode contribuir com o que você quiser, se você gostar do nosso conteúdo. Muito obrigado para você que assistiu e até o próximo vídeo, se Deus quiser.